Rádio Metropolitana, a nova rádio do Grande Porto para todo o mundo. Boa tarde, Flávio. Muito obrigada por ter aceito o convite para estar aqui hoje. É um prazer enorme recebê-lo. O prazer é todo meu. E receber o seu projeto do Sr. Vadio. Só que, como eu sou muito cusca, como eu costumo dizer, antes de chegarmos ao Sr. Vadio, eu quero saber muita coisa do Flávio até lá chegarmos. Então, sei que o Flávio é natural do Porto, mas que está a viver em Matosinhos, é isso? Em Lavra. É verdade, neste momento estou a viver e digo-te já que é um privilégio, porque viver em frente ao mar, que é talvez um dos elementos que mais me influencia em termos de composição, é para mim um privilégio. Estou lá a morar há 7 anos, embora seja natural de Massarelos, do Porto, vivi quase toda a minha vida no Porto, mas agora estou há 7 anos a viver ali. A viver ali. Mas a infância então foi passada em Massarelos? Nasci em Massarelos, ou seja, na maternidade de Júlio Diniz, e depois a minha infância foi praticamente toda passada na zona das Antas, portanto, onde os meus pais ainda moram atualmente. Vivi ali a minha infância toda, portanto, e também, como é óbvio, neste caso, a cidade do Porto, embora eu seja suspeito, como é lógico, mas é das cidades que mais inspira em termos poéticos, em termos de pintura. Acho que é uma cidade, sou suspeito obviamente para dizer isso, mas é uma cidade maravilhosa, fantástica. E, portanto, como é que a música surge na tua vida, então? Desde que me conheço. Desde que te conheces. Mas assim, desde que te conheces, vamos lá então lá para trás. Eu julgo que tinha, sei lá, 3, 4 anos, já dava por mim a mexer em panelas ou tudo que desse som. Tudo que desse percussão, neste caso. E, portanto, é daquelas coisas que é o talento que nasce, mas depois, obviamente, ou se continua e se aprende e se vai aprendendo ao longo da vida, ou então às vezes não se segue esse caminho. No meu caso, felizmente seguiu e estou muito feliz com isso. E já lá vão quantos anos? Pois, já lá vão 53 anos. Não estava a perguntar a idade na música. A idade não se pergunta. Não, pergunta eu não tenho. Antes, pelo contrário, eu gosto muito de dizer a minha idade. De música são exatamente 30 anos, ou seja, digamos que eu com 14, 15 anos comecei com aquelas bandas que nós chamamos na gíria musical as bandas de garagem, não é? Mas a partir de 1988, que foi quando comecei a idealizar os Frei Fá del Rei, a partir daí sim, aí foi um percurso completamente profissional. E depois passou, felizmente, também por muitos países já. Esse é um privilégio grande que eu acho que o músico... que eu irei fazer essa pergunta mais à frente, para fazermos aqui todo este encaixe. E então, desde miúdo que estás ligado então a essa parte, e peço desculpa estar a tratar por tu, mas fica favor, assim, até fica uma conversa mais informal. Desde criança, então, que estás ligado à música, depois todo o percurso que acabaste por fazer, em verdade, sempre uma parte profissional, e fizeste isso sempre a tua vida. Sim. Sabes que ser músico em Portugal, e eu tenho esse conhecimento, não é fácil, como é lógico. Agora, o que eu sempre tive foi o cuidado enfim, é uma coisa que está inerente, ou seja, a composição é fundamental para quem quer seguir a música, porque depois existe aqui outra vertente, ou segue o ensino também paralelo, até chegar, digamos, com um percurso profissional que lhe dê sustentação. Né? E eu, praticamente, desde os Frei Fá del Rei até agora, ou seja, que já lá vão 30 anos, editei cerca de, julgo, 28, 29 trabalhos discográficos. E esses trabalhos fizeram parte de várias bandas sonoras, novelas, etc. E portanto, isso é também, para quem não sabe, e é bom às vezes falar nisso, é uma grande sustentação para um músico, além de ser músico, compositor também. E isso, no fundo, é a minha riqueza, é o meu património, é uma coisa que eu prezo muito. Recuemos a 2008. Em 2008 foste prémio Zeca Afonso com o CD Senhor Poeta. Conta-nos esta experiência de 2008, deste prémio. Olha, os Frei Fá del Rei sempre tiveram uma característica quase paralela na sua música acústica e quase toda ela original. O Zeca Afonso foi um autor que esteve sempre presente em nós,
desde aquela altura, porque a forma como compunha, simples e ao mesmo tempo fantástica, que o que é difícil compor, melodias simples, como o Zeca Afonso fazia tão bem, sempre teve presente em nós. E antes desse 2008, em 1994, se me permites, porque aí faz a ponte perfeita, há um álbum chamado Filhos da Madrugada, que são 20 bandas nacionais, desde Madre Deus, Sétima Legião, Chutes e Pontapés, e aqui do Porto estiveram as Vozes da Rádio e os Frei Del Rei. E esse foi, digamos, o nosso primeiro grande contacto, assim, verdadeiro, com a obra do Zeca Afonso, porque cada banda interpretou um tema nesse disco, que foi, quanto a mim, um marco importante da música portuguesa, esse disco. E nós interpretamos O Que Amor Não Me Engana, os Frei Del Rei, e depois, passado mais alguns anos, então, nunca largamos a obra de Zeca Afonso. Nos nossos espetáculos inseríamos sempre versões do Zeca Afonso, até que decidimos nós próprios fazer um álbum com temas do Zeca Afonso, mas temas menos conhecidos, porque obviamente o Zeca Afonso tem temas muito, muito conhecidos, que toda a gente conhece, e nesse álbum, Senhor Poeta, demos-lhe exatamente essa designação, porque resolvemos dar muito mais valor ou ênfase à palavra, ao poema em si. Zeca Afonso é autor e compositor, mas depois também musicou muitos poemas de Fernando Pessoa, vários poetas portugueses, e nós fizemos esse álbum e foi de facto uma satisfação enorme, porque ser prémio Zeca Afonso, para nós que já gostávamos da obra de Zeca Afonso, ser prémio Zeca Afonso foi um privilégio muito grande. Disseste há bocadinho algo de simples. Achas que o difícil é fazer fácil, ou fazer simples neste caso? Completamente. Acho que é uma conjugação das duas coisas, sabes? Às vezes, isto porquê? Porque a música, quanto a mim, a minha visão da música tem que ser bela, simples ao mesmo tempo, fácil, porque a música, quanto a mim, deve ser composta para um leque variado de pessoas. Agora, obviamente, depois existem estilos diferentes, e por isso é que a música tem essa magia, não é? Estamos a falar de música ligeira, música popular, tradicional, etc. Mas todos nós, como eu, pessoalmente tenho as minhas influências, como todos os autores, desde a música medieval, desde a música celta, ao fado, que sempre adorei. E tudo o que fiz na vida em relação à composição foi exatamente isso, foi mesclar, mas aprendendo a mesclar, ou seja, porque não é fácil juntar essas influências todas, e portanto eu acho que Zeca Afonso fazia isso como ninguém, de facto, era um compositor fantástico nesse sentido, com melodias muito simples, mas eficazes. Esta pergunta agora poderia fazê-la ou não, mas vou-me atrever a fazê-la. Como é que tu consideras o panorama musical português? Fantástico. Eu acho que o panorama musical neste momento, obviamente que tenho a minha opinião pessoal, os meus gostos pessoais, mas isso é outra história. Eu acho que nos últimos anos, e principalmente aquilo que aconteceu no fado, acho que foi relevante. Eu acho que o fado, eu sou obviamente apologista de existir o fado tradicional, mas também sou ao mesmo tempo apologista que através do fado, que é a nossa linguagem principal como portugueses, evoluir para outros hemisférios, para outros ambientes, que contenham também fado, obviamente. Que é um bocadinho aquilo que, por exemplo, a Ana Moura está a fazer e muito bem. Eu pessoalmente gosto muito do trabalho. Porquê? Porque foi buscar compositores, alguns deles que nem têm nada a ver com fado. E por isso é que o fado, e principalmente a partir de que foi património da humanidade, com esse trabalho que o Carlos do Carmo fez e muito bem, a partir daí de facto o fado teve uma reviravolta. E passou, deixou de estar, digamos, fechado naquele ciclo que estava. E quanto a mim não era bom. Eu acho que o fado agora neste momento tem o lugar que merece, e por isso é que temos tantos fadistas a emergir, obviamente uns bons, outros menos bons, como obviamente, tudo, não é? Como em tudo, mas eu acho que as outras linguagens musicais que existem pelo mundo fora, o tango, o flamenco,
há outras linguagens, neste caso o tango da Argentina, o flamenco aqui dos nossos vizinhos espanhóis, já fizeram isto já há muito mais tempo que nós. Nós provavelmente fomos os últimos a fazer, ou seja, eles através do tango emergiram para outros ambientes contendo o tango, anexaram o jazz ao tango, por exemplo. Os espanhóis a mesma coisa que o flamenco, e nós só mais tarde, isto há relativamente pouco tempo, é que fizemos isto com o fado. Este salto, não é? Exatamente, e eu costumo dizer, ou seja, o fado não é só chorar, ou, enfim, quer dizer, não é só aquele sentimento que é, obviamente, um sentimento puro português. Não, o fado é muito mais do que isso. Não tem que ser só a saudade, obviamente. Não é? A saudade está lá sempre. Está lá. Mas aliás, pelo tema que nós ouvimos do Carrossel da Saudade, a primeira música que estivemos a escutar, apesar de ser Carrossel da Saudade e ter lá a palavra, não é? Ele é todo dançante. Nós aqui no estúdio, os ouvintes não podem ver, não é? Mas nós aqui no estúdio já estávamos aqui a dançar. A abanar. O que eu acho magnífico. Porque é muito interessante esta dicotomia entre a palavra e depois o que é que ela transmite. Exatamente. E que pode não ser só uma parte triste, não é? Exatamente. A saudade é uma palavra que eu gosto muito de empregar nos versos que escrevo, porque para além de foneticamente ser bonita, é bonita por aquilo que representa também. E não tem que estar só associada à tristeza. Sim. Não, e portanto esse é um... Sim, porque nós podemos ter saudades de momentos alegres. Exatamente, é isso que eu acho. E nós temos essa particularidade. Os concertos do Quinteto Fado com Sentido são sempre concertos, têm os seus momentos mais introspectivos, mais intimistas, mas depois é um concerto alegre e que as pessoas dançam. Isso para nós é um prazer imenso. O mais importante, não é? O mais importante. Exatamente. Ora, sendo músico, letrista, compositor e, como tu me disseste, por vezes cantor, por vezes, qual é o papel que tu mais te revês ou mais gostas? Ou não consegues separá-los? Não consigo dissociá-los, mas aquilo que mais prazer me dá é tocar, obviamente, é estar ao vivo a tocar, em direto e em contacto com as pessoas, como músico. Mas a parte de composição, por exemplo, esse exemplo agora do Carrossel da Saudade é uma coisa que às vezes tenho dificuldade de expressar, que é veres uma canção a crescer cada vez mais, veres as pessoas a cantar essa canção. Acho que para um compositor é, digamos, aquilo que o compositor mais anseia, não é? É que as pessoas cantem as suas músicas. E nós estamos a atravessar uma fase fantástica que é o disco vai sair no início do próximo ano, mas neste momento nós temos quase a certeza que esse tema, que às vezes acontece isto, um álbum normalmente é composto por 10, 12 temas, e depois existe o artista vai, às vezes tem essa dificuldade, mas qual tema é que nós vamos adiantar para a promoção? Porque tem que haver um tema de promoção. Sim. E nós já o temos. Vocês já têm, não é? Nós até porque podemos dizer as 50 mil visualizações que vocês têm foi no uma YouTube, surpresa não é? grande. Que é uma surpresa, foi assim um boom crescente de pessoas que ouviram. Nas tuas músicas, pautou-se pelo um gosto da música tradicional, mas há bocadinho também nos falavas de outros estilos que tu consegues ali conjugar, como o caso do jazz, e do flamenco, tu falaste há bocado de um grupo, como por exemplo o Frei Fado del Rey. Queres-nos falar um bocadinho dessas experiências anteriores? Essa foi talvez a experiência que marcou quase este percurso todo, porque foi onde se deu um início. Aliás, curiosamente, isto parece um pouco estranho, mas nós estreamos na RTP. Ou seja, antes, nesse mesmo dia, se a memória não me falha, um dia 12 ou 13 de dezembro, nós fomos fazer a nossa estreia, ainda com bobine, portanto nem tínhamos sequer o álbum gravado, na RTP aqui, portanto aqui na RTP Porto. E depois à noite fizemos a nossa estreia, recordo-me disso. E portanto os Frei Fado del Rey foi um grupo pela qual obviamente eu tenho um carinho muito especial e onde essa primeira ideia de fusão começou.
porque tinha uma influência marcante de música medieval. Isso é o meu bichinho que está lá atrás. Sempre gostei de música medieval, entre o século XII até o século XVI, mais ou menos. Não me perguntes porquê, se calhar pelas melodias também, são muito específicas. Talvez os instrumentos utilizados. Talvez também, a guitarra renascentista, tudo aquilo sempre me fascinou. Pronto. E depois, obviamente, resolvi pôr um bocadinho disso, um bocado desse ambiente nas músicas que ia compondo. Mas depois ali sempre existiu o fado, a música celta, a música folk, o jazz também, e no fundo sempre mesclamos isso. E esse início foi fulcral porque foi onde tudo começou e começamos a tocar em sítios fantásticos como mosteiros, por exemplo, e sítios normais, auditórios, mas depois sítios muito mágicos, onde os Frei Fá del Rei aliás, um dos álbuns que gravamos foi precisamente no Mosteiro de Lessa de Valio. E é um álbum mágico, porque tiveram, aliás, o Mosteiro de Lessa de Valio é um mosteiro que leva bastante gente e estavam 2.300 pessoas e foi magnífico. Depois no segundo álbum, por exemplo, já tivemos uns convidados muito especiais. O segundo álbum é de 1998, tem o Vitorino, tem o Jarinta Salomé, tem a Uxia, que é uma cantora galega, tem o Amadeu Magalhães da Brigada Vitor Jária, tem muita gente convidada nesse segundo álbum, que é uma particularidade que eu acho que deve existir sempre na música, é entrosarmos com outros músicos e trazer para o nosso álbum, naquele caso, a sua arte também. E isso sempre foi uma das coisas que eu fui fazendo ao longo destes anos. Não vês então como concorrência? Nada disso, nem pensar. Eu vejo como um acréscimo muito bom. Muito bom. Isso é no mundo da música. Eu também vejo as coisas assim, não é? A cooperação entre pares, sim. Que crescemos muito mais e aprendemos muito mais com o outro do que sozinhos, embora o mundo da música seja um bocadinho individualista. Sim, é para quem eu quiser ser. Eu nunca o fui, não é? E por exemplo, eu estou-me a lembrar de uma das coletâneas que participei, que foi em 2000, por exemplo, o Abraço a Moçambique. No ano 2000 houve umas cheias imensas em Moçambique e houve uma canção cuja letra foi escrita pelo o José Jorge Letria e a música foi composta pelo meu amigo Carlos Moisés, da Quinta do Vil. E esse, por exemplo, é um exemplo. Nós tivemos ali, sei lá, eu lembro, aliás, foi aí que eu conheci o meu amigo Jorge Fernando, por exemplo. Nós tivemos o João Gil, a Adelaide Ferreira, a Simone de Oliveira, o João Pedro Paes e depois uma data de músicos de Moçambique também. Isso para mim é fantástico. Ou seja, nunca me imagino olhar para isso e para outras. Aliás, porque fui fazendo, como te disse, isso quase ao longo dos discos que fui editando. A música que nós acabamos de ouvir há bocadinho tem a participação da... Não, esta música, Os Atlântida, que foi um projeto Sim. que eu comecei em 2008, foi o primeiro disco da Gisela João, que agora é a Gisela João, não é? Mas na altura era a vocalista de um projeto chamado Atlântida, que esse disco saiu em 2011 e foi o primeiro disco que a Gisela João gravou, mas era a voz desse sexteto que se chamava Atlântida. E esse álbum vendeu 10.000 cópias, o que hoje em dia é significativo. Entrou numa banda sonora de uma novela chamada Remédio Santo, outra Rosa Fogo, da SIC, enfim, e depois em várias coletâneas também. Sim, eu vou-te até saltar, vamos já fazer até essa ponte, porque os teus temas, os teus originais, não é? Fizeram parte de algumas novelas. Sim. E eu recordo que são Beijo de Escorpião, O Amanhecer, Remédio Santo e Rosa Fogo. Exatamente. Isto é extraordinário, Flávio, porque... Não é? Porque há aqui tanta gente, mas tu foste não é?
o escolhido para... Sim, eu acho que... Estas participações achas que são importantes? São muito importantes enquanto porque... músico? São extremamente importantes, até porque eu acho que a produção de ficção nacional evoluiu bastante nos últimos anos, evoluiu muito mesmo. Nós se recuamos até, se a memória não falha, até às origens, umas novelas. Eu lembro-me daquelas primeiras novelas e hoje em dia nós temos uma produção fantástica, com os próprios atores que evoluíram muito mesmo, e portanto, e obviamente que é uma exposição mediática fantástica para um músico, portanto, fazer parte de um determinado... Eu lembro-me, por exemplo, que no Beijo de Escorpião foi a última novela que o nosso querido Nicolau Breiner fez, e o final da novela foi praticamente todo com música compus, o Ai Se Eu Pudesse, que pertence ao primeiro álbum do Sr. Vadio, Cartas do Marinheiro. E, portanto, isto são momentos marcantes na vida do músico. E que nem todos podem gabar disso. Sim, felizmente posso ter esse privilégio. Tens um privilégio, não é? Desse reconhecimento, Sim, quer se queira, quer não, é um grande privilégio. Claro. Então, agora vamos ao Sr. Vadio. Como é que nasce o Sr. Vadio? Olha, o Sr. Vadio nasce porquê? Porque... depois destas bandas todas, desde os Frefadel Rei, aos Goldana Folk, aos Lumen, que são bandas mais ligadas à área folk celta, os Atlântida, que fundiram o tango com o fado, depois destes projetos todos, e estamos a falar já nos anos razoáveis, eu decidi, isto a partir de 2012, fazer... Ou seja, quando tive essa vontade e quando me senti apto para. Porque eu acho que fazer uma espécie de uma carreira a solo, que no fundo é o que representa o Sr. Vadio, eu é que não gosto muito de dizer que... Não gosto muito de pôr José Flávio. E preferi buscar outro nome. Então escolhi o nome de Sr. Vadio, que sou eu. Ou seja... Consideras-te um Sr. Vadio? Da música, sim. Da música. Porque foi aquilo que eu sempre fiz. Eu sempre mesclei estilos. Jazz, para mim, isso é um desafio constante. E portanto, tens sempre que andar a vadiar, não é? Nos sempre, estilos. Sempre. É onde eu me sinto bem. Ou, digamos, na gíria, é a minha praia, digamos assim. Agora, obviamente, eu ouço praticamente todos os estilos de música. O Sr. Vadio, em 2012, o primeiro álbum que saiu, que se chama Cartas do Marinheiro, teve essa particularidade de juntar temas meus ao longo da minha vida como músico, que estiveram noutros CDs, e depois ainda compus também mais cerca de 5 ou 6 originais que entraram nesse álbum de Cartas do Marinheiro. Nas Cartas do Marinheiro tens como convidados... Provavelmente, entre outros, Jorge Fernandes, João Gil, Manuel Rocha da Brigada Vítor Jara e Diana Basto. Exatamente. E depois uma série de músicos também, esses menos conhecidos, mas também muito amigos, que são instrumentistas, essencialmente. Já agora deixe-me dizer que esse álbum teve uma particularidade, que foi o único álbum que eu gravei dessa forma. Nós gravamos a base principal do álbum em Ponta Barca, numa casa de turismo rural, isolada, numa zona que ainda pertence ao Gerês. Estivemos a gravar a base toda do trabalho. E depois, no ano a seguir, eu andei a gravar os convidados pelo país, porque fui mesmo ao Algarve, gravar no estúdio dos, entre aspas, a minha querida Helena Soares, que é uma excelente acordeonista e que tocou comigo durante muitos anos noutros projetos, e como ela, entretanto, viveu cá no Porto, mas ela é algarvia, decidiu voltar novamente para o Algarve, não foi impeditivo, eu fui lá gravar a Helena, depois gravei em Lisboa o João Gil e o Jorge Fernando, depois gravei em Coimbra o Manuel Rocha da Brigada Vítor Jara e depois o resto dos convidados todos aqui, a Diana Basto aqui no Porto. Portanto, foi um CD que me deu muito prazer, muito trabalho, mas deu-me muito prazer fazer. E também pudeste fazer um roteiro praticamente de norte a sul. A todos os níveis, não é? Exatamente. Até gastronómico. Isso faz ser. Não é? Que é muito importante. Aliar-se uma coisa à outra, não é? Quem é da música tem essa... E o nosso país é fantástico. É melhor nem irmos também por também aí. Sou suspeito para falar nisso. Estavas-me a dizer há bocadinho que esse refúgio, não é? Que foi lá em cima, aquele refúgio. Qual é o teu refúgio? O meu refúgio é verdade, de facto, essencialmente na composição
existe sempre um refúgio. Eu estou a falar como, neste caso, como compositor e autor. Neste momento, o meu refúgio é o local onde eu vivo, que me inspirou nestes últimos 7 anos. Há bocadinho, quando comecei a entrevista, estava a falar que o mar, a lua, o amor, a saudade, a vivência da vida é que me inspira. No fundo, isso são elementos completamente inspiradores. Não é só a natureza, então, que te inspira? Não, inspira-me as pessoas, o ritmo de vida, o relacionamento, enfim, os amores que vamos tendo, isso influencia, obviamente. E de que maneira? Claro, os amores sim. E os desamores. E os desamores. Aliás, o amor está ligado ao desamor e vice-versa. O que nos estava a falar, antes de ouvirmos estas 2 músicas, das Cartas de um Marinheiro. O primeiro álbum do Sr. Vadio, exatamente. O primeiro álbum do Sr. Vadio. Então, o Sr. Vadio em breve estará cá fora, não é? Portanto, esperemos que seja já a prenda de Ano Novo. Sim, de Ano Novo, sim. De ano novo, penso que sim. E, portanto, em 2019, eu vou fazer-lhe a última pergunta. Ou melhor, o último convite, que é regressar em 2019. Com todo prazer, claro. Depois apresentar-nos, então, o CD completo. Claro que sim. Portanto, já está aqui, está a dizer que sim, portanto, já está comprometido connosco. Claro. Sei que, porque disse-nos em off, não é? Que faz pintura de forma não profissional. Até que ponto é que a pintura ou a música ou as artes são ou não profissionais, não é? Depende da perspectiva que a gente lhe der. Obviamente, claro. Se calhar temos aí um pintor escondido e está-me a enganar, está-me aqui a dizer que é só assim... Eu sabes que há pouquinho, quando começámos a entrevista, eu disse-te que a música nasceu em mim, mas a pintura também nasceu. Ou seja, eu não andei em nenhuma escola, no caso da pintura. Eu gosto muito de fazer autorretratos, de fazer... Esta última fase é pintura abstrata. O que faço é pintura abstrata, essencialmente com acrílico. Mas o que é que aconteceu? Eu, ao longo da minha vida, eu posso dizer que a maioria dos meus amigos ou são músicos ou cursaram na Belas Artes, ou são pintores, ou artistas plásticos, percebes? Não consegues fugir da arte? Não consigo. Só te vais com as pessoas da arte? Não só, mas a grande maioria. Estou a brincar. A grande maioria sim. Mas talvez sejam os das artes que melhor te compreendem. Eu acho que sim. E eu a eles. E eles a ti. Exatamente. Acho que é um bocadinho por aí. Eu fiz de facto, tenho algumas exposições individuais e coletivas feitas com pintores, obviamente, que, aliás, uma das exposições que me lembro é a Benedita Kendall, que é uma pintora relativamente conhecida aqui do Porto e que é esposa do teclista dos Freifá del Vecchio, que é o Rui Tinoco, o meu grande amigo Rui Tinoco. Então já temos aqui participações em exposições. Já. Estavas-me a dizer que pintavas... Eu fiz, mas confesso que tenho sempre, enquanto na música tenho todo o privilégio e orgulho, no bom sentido, a pintura... Eu adoro pintar. Aliás, eu editei um livro em 2014 com o prefácio de Carlos T, que se chama Poesia de Canções com Vida, onde eu editei grande parte dos poemas que foram musicados e em cada poema eu fiz um esboço. Portanto, o teu esboço, o meu esboço. E pedi ao Carlos T para fazer o prefácio desse livro. E, portanto, é um livro que eu tenho muito orgulho, que tem lá, enfim, uns risquinhos meus a ilustrar cada canção. Portanto, agora, é assim, o que eu acho é que há uma aprendizagem que deve ser feita, porque no caso da música, por exemplo, eu estudei música, tive 5 anos de teoria e harmonia musical e depois também tive, se calhar, a felicidade, porque isso também é preciso às vezes acontecer, de conhecer pessoas, por exemplo, como o Mário Barreiros, o Kiko Serrano, que produziu praticamente todos os meus CDs. Essas pessoas foram fundamentais. Não é só o ensinamento académico que conta, mas depois também conta muito o ensinamento que as pessoas com muita experiência, como é o caso do meu querido amigo Kiko,
me proporcionou ao longo destes anos. E o Kiko, por exemplo, além de ser um excelente músico, é para mim um dos grandes produtores musicais. Fez só a primeira grande produção, além de outros, do primeiro trabalho do Pedro Brunhosa, o Viagens, e ele e o Mário Barreiros, que por acaso são daqui do Porto, mas são umas pessoas que eu estimo muito e portanto, essas foram pessoas decisivas na minha vida, porque a certa altura tu podes ter a teoria, mas depois tens que, enfim, o outro lado experiente e de algumas coisas que nem no lado académico tu tens, é fundamental. E eu tive, se calhar, podemos dizer a sorte, o privilégio, enfim, de me cruzar com determinadas pessoas também, que foram importantíssimas na minha vida. Eu, por acaso, quando estive a estudar, entre aspas, Sim. Fiquei maravilhada com tudo aquilo que ia lendo, não é? Porque, e estas entrevistas acabam por ser muito importantes, porque nós conhecemos o outro lado do que está por trás daquilo que nós conhecemos. Exatamente. Não é? Exatamente. Portanto, achei interessantíssimo quando podemos falar do Flávio, não é? E não só do Sr. Vadio, ou só da música. Sim, obviamente. E é importante dar a conhecer às pessoas toda a outra parte que existe por trás daquilo que aparece no público. Exatamente. E de facto, quando vi que o Flávio eu não sei se é mais tratado por José ou por Flávio. Como quiseres, Flávio. Mas eu é Flávio, tá, não sei porque ficou Flávio. O Flávio, de facto, está ligado a muitos nomes muito, muito conceituados na praça pública. E isto é importante que se diga e é importante que se reforce, porque é muito mais do que um tema, não é? Sim. É uma vida que aqui está. Sim, não é? completamente. E um conjunto de amizades que aqui estão e que se reúnem e daí que tenhamos tão bons resultados e bons resultados. Sabes que no caso das amizades, que é fundamental na vida, elas foram sempre naturais, ou seja, nunca foram forçadas, foram amizades puras. Eu quando pedi, por exemplo, ao meu amigo Jorge Fernando para cantar um dos temas que ele muito bem interpreta nesse álbum da Cartas de Marinheiro, ele respondeu-me logo que sim. Portanto, o João Gil pedi-lhe para ele tocar um dos temas também, portanto, ter esse relacionamento natural. Esse desinteresse. Exatamente. Não é? Para mim, isso não tem preço, ou seja, isso é uma coisa magnífica e isso vem também fazer a tal ponto do que estávamos há pouquinho a falar, que é, para mim, o entrosamento e a participação e a interação com outros músicos é um privilégio. Eu acho isso. É um crescendo na nossa aprendizagem e na nossa formação integral, não é? Nenhuma, sem dúvida. Mas voltamos à pintura, porque ainda não esqueci a pintura. Sim. Eu fiquei com a pintura na cabeça, porque estiveste-me a enganar, estiveste-me a dizer que não és pintor profissional, e portanto agora, e depois diz-me a seguir com toda, não é? Que até participou em exposições, e portanto teve-me a enganar. Tu tens esta música que nós acabamos de ouvir, a Sinhá. Sim, a Sinhá de diz-me se eu estiver errada. Sim. Tu tens aqui uma espécie de projeto de música pintada, não é? Em que a Sinhá surge de uma pintura de uma reclusa de Santa Cruz do Bispo. Exatamente. Fala-me deste projeto. Este segundo trabalho do Sr. Vadio é um trabalho que eu fiz com muito carinho, precisamente para fazer essa ponte entre a música e a pintura. Ou seja, eu participo, para mim, no meu caso pessoal, são as autorias das músicas, das letras. Depois a outra parte, que é a pintura, o que é que eu fiz? Eu ao longo da minha vida, de facto, tenho, não sei, não posso precisar, mas uma série de artistas plásticos conceituados, um dos quais, por exemplo, que participa neste álbum, é o Fernando Durão, que é um artista brasileiro que tem quadros nas estações de metro do Brasil, em São Paulo, neste caso. E o Fernando Durão, conhecemos há mais de 20 anos, é por exemplo, um dos artistas plásticos conceituados. Mas depois, eu quis ir um bocadinho mais longe. Ou seja, eu quis dar oportunidade a pessoas como, exatamente, o Centro de Reclusão de Santa Cruz do Bispo, a FACIDASE, que lida com trissomia 21, a Fundação Ronald McDonald, que está inserida no Hospital de São João, e todas essas instituições pintaram
uma tela, fizeram um trabalho, alguns até são colagens, e a cada tela vai corresponder uma música. E esta de facto que acabamos de ouvir corresponde, e digo que eu sou suspeito, mas essa, por exemplo, esse trabalho é um trabalho que eu gosto muito, essa pintura de uma reclusa de Santa Cruz do Bispo. Depois, no fim, quando este trabalho sair, quis também que essas mesmas instituições, enfim, há aqui uma ação solidária e €1 vai, por cada CD, vai reverter nessas instituições. Isso é muito bonito, aquilo que acabas de dizer, não é? Porque acabas por não só trazer à tona as pessoas que já conhecidas em praça pública, não é? Como também vais fazer este cariz solidário, junto deste cariz solidário das instituições. Exatamente. E que de facto cada vez é mais importante e muitas vezes é esquecido ou às vezes é utilizado como oportunista, não é? Pois. Que não é? Desvia-se para outros campos e tu fazes aqui este paralelismo muito, muito interessante e portanto lá está outra vez, 2019, espero que seja a nossa prenda de ano novo. Eu acho que sabes que 2019 nós às vezes andamos a maturar enfim, nós quando começamos a iniciar um trabalho de gravação, depois de mistura, de masterização, porque passa por várias fases, nós não sabemos quando é que ele vai terminar, não é? Porque as pessoas não sabem, mas um CD, um simples CD, dá de facto muito trabalho a fazer. Enfim, é aquele quadradinho, é aquele objeto que nós temos ali. Mas há uma vida por trás. Dá muito trabalho a fazer. E neste momento, 2019, está-se a programar ser um ano em cheio. Em cheio mesmo. Eu já agora deixa-me dizer-te que, ainda fazendo esta outra ponte, há um livro que vai ser editado também em 2019, que estou a trabalhar nele há 2 anos, com mais amigos, são 3 fotógrafos, um pintor, lá está a pintura neste momento novamente, é poesia, e ainda uma tradutora que está a fazer, portanto, a tradução bilingue para neste caso para inglês. É um livro de pintura, poesia e fotografia sobre o Porto. Ou seja, fotografias artísticas, onde cada fotografia vai ter uma legenda poética e depois pintura também. E esse livro vai ser traduzido em inglês, vai sair também em 2019. Bem, vai ser um ano que promete. Vais vir cá mais do que uma vez. Eu julgo que sim. Tenho todo prazer nisso, claro. É engraçado que tu falas muito na poesia. Que sim, a poesia é um pilar importante. É um pilar da minha importantíssimo vida, claro. nas letras, provavelmente, das tuas composições. Sim. Bem, e quase para terminar, porque parece que não, mas nós já passámos mais de 1 hora de entrevista, não parece, mas passamos. Tu disseste, no estudo que tu me mandaste, tens apenas e só 27 trabalhos discográficos editados. 27. É verdade. Bem, 27 é assim um número já mais do que considerável. Olha, se queres te diga, o que eu fui fazendo ao longo destes anos, destes 30 anos, foi praticamente... Um por ano. Quase um por ano. Para mim, a música, neste caso o meu trabalho, é compor e editar e tocar e promover, ou seja, são ciclos, mas que fazem parte desta profissão que é ser músico e compositor e autor também. E portanto, eu neste momento não imagino a minha vida sem a criação, percebes? O ato de criar, que nós nunca sabemos quando é que ele surge. Às vezes levanto-me à meia da noite e vou compor ou escrever, não é? Portanto, não há uma hora nem um dia certo de compor. Embora, confesso que já fiz algumas coisas, digamos, entre aspas, por encomenda, não é? Claro. Desde bandas sonoras para teatro, uma coisa que eu fiz que me orgulho muito de ter feito, o meu querido amigo Tino de Arranjo, que foi quando ele foi candidato à presidência da República, isto há, se a memória me falha, 3, 4 anos, sim, talvez. 4 anos. A banda sonora que está por trás é da minha autoria. E isto porquê? É um desafio permanente, nós como músicos, e neste caso como autor e compositor, estar ligado a diferentes... ilustrar vários planos, percebes? No teatro, no cinema, nas política, novelas. Exatamente. É um desafio. E, portanto,
tudo que seja desafios, eu gosto de desafios e, portanto, é um privilégio. Agora, compor e editar trabalhos, para mim, é fundamental. Às vezes estamos, sei lá, às vezes um espaço de 1 ano, 2, não é? Porque os trabalhos demoram muito tempo a ser concluídos, e eu penso que, de facto, 2019 vai ser um ano muito, muito bom. Portanto, projetos para o futuro, que era a minha última pergunta, tu já acabaste por responder à última pergunta, não é? É 2019 promete, com o CD, com o livro. Sim. Sim, depois, repara, na área dos livros, eu tive o meu primeiro livro pessoal, mas entretanto, há uns anos esta parte, tenho participado em coletâneas de poesia. Espera lá, então. Tenho. Espera lá, então estás-me a esconder mais coisas. Olha, à medida que vais falando, eu vou-me lembrando. Vais lembrando. Então, também escreves. Escrevo poesia, sim. Poesia. Sim, sem ser poesia cantada. Ou seja... Pois, sem ser cantada. Sem ser cantada, porque de facto a poesia feita para canções é diferente. Certo. Eu em conversa com o meu amigo Carlos T., ele disse-me uma coisa curiosa. O Carlos T. é um autor soberbo daqui da nossa querida cidade, não é? E ele nunca virou-se para mim e disse-me: tu tivestes a audácia de fazer uma edição de livro das canções. Porque ele não considerava, nem considera, que as canções, os poemas feitos para canções fossem editadas em livros, percebes? Uhum. E eu fiz isso porque depois lhe juntei também aqueles meus esboçozinhos, não é? O que é que acontece? Ao longo deste tempo eu fui convidado, talvez há 5, 6 anos esta parte, a participar constantemente em coletâneas. No próximo dia 17, por exemplo, de novembro, eu vou estar num lançamento de outra coletânea, que é Mimos e Poesia, do mês de novembro, neste caso. É uma coletânea com vários autores do país, e, salvo erro, será talvez a minha 7ª ou 8ª coletânea. Tenho o meu livro pessoal, esse meu livro que foi editado em 2013, mas depois tenho várias coletâneas ligadas ao Natal, por exemplo, também. É frequente fazer isso. Isso digamos que é uma poesia diferente, é uma poesia mais livre, porque quando compomos canções, ou seja, eu começo sempre pela música. Eu componho sempre a melodia, e depois é que vais e depois à letra. A melodia transmite-me as palavras. Ou seja, há aqui um método, digamos assim. Mas na poesia livre não. Na poesia já podes escrever exatamente. Sem condicionalismos, não é? E depois tem, no fundo, isto está interligado. Se formos a ver, está a música, a poesia, a pintura, são 3 artes que eu não consigo nunca... E não me escondes mais nada? Acho que não, assim de repente. Não estás-me a esconder mais nada, pois não? É porque senão não saías de estúdio hoje. Acho que não. Nunca mais saías. Acho que não. Porque, de facto, temos aqui uma pessoa polivalente que não me disse naquilo que eu pude estudar sobre ele, várias coisas. Mas a gente vai a descobrir. A gente vai descobrindo. Se fugirmos um pouquinho, eu posso-te falar noutra coisa que não tem nada a ver com estas 3 artes. O que é que me vais revelar agora? Mas também é uma arte. Eu como estou... sempre fiz mergulho, eu adoro fazer mergulho, faço pesca, não é tanto pesca submarina, mas é mesmo mergulho subaquático. Mas agora, como estou a morar ali em frente à praia, então é fantástico. É uma das coisas que eu adoro fazer, porque quando mergulho, há um mundo à parte. Há um mundo subaquático. Um mundo subaquático é uma coisa que me fascina completamente. Ou seja, quando tu estás debaixo da água, é um isolamento, um bom isolamento neste caso, e que transmite alguma introspeção. Ou seja, foi uma coisa que eu sempre fiz também, porque aprendi a nadar muito cedo, e a relação que eu tenho com o mar não é só a relação da água, de nadar, mas também a relação do mar como inspiração. E pronto, isso é outra das coisas que eu adoro fazer, para além de gostar muito de cozinhar, mas enfim, vamos por aí. Bem, vamos mais. É melhor nem irmos por aí, porque isto temos aqui uma caixinha de surpresas enorme.
tu és o verdadeiro autor, no sentido lato da palavra, Sim. não é? Sim. Porque autor pode ser compositor, pode ser letrista, pode ser compositor, pode ser um escritor, e tu, no fundo, acabas por ter tudo isto em ti próprio. Sim, repara, é no fundo o ato de criar, a criação, por exemplo, de um projeto musical, como é o Fado com Sentido. O Sr. Vadio é um bocadinho diferente, porque no fundo é o meu projeto pessoal, mas de resto todos os outros projetos foram imaginados, criados, não é? Os Atlântida, os Roldana Folk, os Lumen, todos eles com características específicas. E aí sim, de facto, estou a arquitetar, a criar algo, a pensar que tipo de instrumentos, por exemplo, é que vão inserir o quinteto ou o sexteto, não é? Depois também há aqui eu acho que há uma felicidade também em ter ao longo destes anos de encontrar pessoas fantásticas, porque aí é preciso ter um pouquinho de sorte, porque os projetos, por exemplo, não funcionam. Normalmente os projetos são 5, 6 pessoas, e é preciso haver aquilo que eu chamo de um bom casamento, digamos assim. O exemplo mais recente é o Fado com Sentido. São 5 pessoas, estou-me lá a incluir, mas são 5 pessoas que intrusam na perfeição. É qualquer coisa de magnífico. Caso raro. É caso raro, sabes? E estar em cima de um palco é preciso haver cumplicidade. Essa cumplicidade, essa troca de olhares, essa troca de prazeres para, no fundo, funcionar para o público. E quando isso acontece o que está a acontecer neste momento. Olha, Flávio, nada melhor dessas tuas palavras para darmos por terminado o nosso programa. Adorei conhecer-te pessoalmente, também. Adorei conhecer o teu trabalho e todas estas, tudo isto que ainda não sabia e que provavelmente os nossos ouvintes daqui da rádio e os teus ouvintes das tuas músicas se calhar não conheciam esta parte do Flávio. Enquanto poeta, enquanto bom cozinheiro, não é? Estes segredos, Isso daí ainda ia de cá trazer uma ou duas receitas minhas também. Podemos fazermos aí um programa de culinária diferente. Estou a ver que... diferente, sabes? Vamos ter cá o Flávio. Eu bem digo, vamos ter cá o Flávio 2 ou 3 vezes para o ano, em 2019. Sabes uma coisa, Joana? É que o privilégio de um músico de viajar. Esse é um privilégio fantástico, esse para mim é uma riqueza enorme. Viajar não só ao longo do país, mas também, obviamente, a nível internacional. Sim, porque acabei por me esquecer de te fazer essa pergunta, não é? Porque tu já estiveste, queres-nos fazer assim uma retrospectiva rápida? Sim, rapidamente. Eu estive no México 2 vezes, no Brasil 2 vezes, nos Estados Unidos, depois estive na Europa toda, basicamente na Holanda, Bélgica, Alemanha, Dinamarca. Estive em África, no Mali, e mais recentemente estive no Uzbequistão, que já é a entrada norte da Índia, ali a entrada da... Esse para mim é, como músico, é a maior riqueza que eu possuo, que é poder ter o privilégio de mostrar a nossa arte, e, aliás, a música portuguesa, um pouco por todo o mundo. Esta interculturalidade, não é? Isso é muito bom. Pronto, já me deixaste cheia de inveja. Muito bom. Já estou cheia de inveja de ti, só por teres dito por onde é que tu já passaste por tantos sítios. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, mas ainda não há nenhum país em que eu tivesse ido e dissesse assim, eu comi melhor, nunca faltou nada, mas o nosso país em termos gastronómicos, claro. Desculpa lá, é Portugal. Magnífico. Portugal é Portugal. Magnífico. Então Porto. E arredores. É magnífico. Olha, Flávio, mais uma vez, muito obrigada por teres estado cá. Muito obrigada por nos teres apresentado então ou teres deixado escobilhar um bocadinho da tua vida privada e de dar a conhecê-la. Espero que realmente 2019 venha carregada de sucessos para ti e que esses trabalhos que tu acabaste por falar sejam mesmo concretizados e que sejam logo no início de 2019 para começarmos muito bem o ano. Muito obrigado. E fica a promessa que eu quero trazer cá. Olha, fica gravado aqui claro a promessa. Sim, claro que sim. E parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. E que de facto no mundo da música hajam mais pessoas a surgir por aí como tu, com tanta qualidade. Que não é que primam pela qualidade, porque existe muita música, mas a qualidade nem sempre é
a mais considerável, não é? E então é isso que eu quero dar-te os parabéns. Muito obrigado. Pela forma como tu fazes as coisas e pela qualidade e pelo amor que impões àquilo que tu fazes. Muito obrigado. Portanto, mais uma vez, obrigada e até breve. Metropolitana, a rádio feita a pensar em si.